Oi pessoal, estamos aqui para mais uma vez falarmos um pouquinho sobre a temática da redação dessa semana. A temática da redação da semana é limites da liberdade de imprensa na democracia brasileira. No material aí, até que eu mandei ontem para vocês, vem 5 textos de apoio e esses textos vão servir de base para a escrita de vocês. Vamos comentar um pouquinho cada texto. O primeiro texto é o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião, de expressão, e isso implica o direito a não ser inquietado pelas suas opiniões, ou seja, independente da nossa opinião, ninguém tem o direito de nos apontar, ninguém tem o direito de nos perseguir ou até mesmo nos reprimir. Está garantido lá nos direitos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O texto 2 vai mostrar aí uma charge, onde a gente percebe um certo clima em relação a uma reportagem, alguém que não gostou do que foi colocado, da opinião que foi exposta. O terceiro texto é um fragmento da Constituição Federal Brasileira de 88, e a Constituição também traz um ponto bastante forte que diz assim: registra-se que liberdade de imprensa e a democracia devem ocupar uma posição de reciprocidade. Então, na medida que o nosso país é democrático, ele também deve ser aberto à liberdade de imprensa. E do mesmo jeito, a liberdade de imprensa deve respeitar a democracia. Então, é uma situação recíproca entre liberdade de imprensa e democracia. O quarto texto traz um dado aí a nível mundial. Dos 180 países, o Brasil ocupa a 107ª posição, ou seja, o Brasil está bem atrás em relação à questão da liberdade de imprensa, de como a imprensa ela pode estar diretamente acionada ou até mesmo como ela pode estar sendo desenvolvida aqui no país. E por último, o último texto traz uma reflexão sobre ditadura e democracia, né? A ditadura e a democracia, justamente onde o texto diz assim, que a ditadura perfeita é aquela que está vestida, é aquela que se passa por uma democracia. E a escravidão perfeita é aquela que se passa por uma liberdade, que quer dizer o quê? Muitas vezes nós estamos vivendo em um sistema, mas na verdade as características que nos são colocadas não são desse sistema. Então aí vocês tiveram 5 textos que podem embasar a escrita de vocês. E é como eu falei, a escrita ela é algo gradativo, ela é algo que precisa de prática. Então para uma boa escrita é importante leitura. E aí vocês têm já 5 tipos de textos que vai estar embasando o que vocês vão escrever. E outra coisa importante é que a escrita ela precisa ser praticada. Então, com certeza, a escrita da semana passada, ela vai ser a escrita dessa semana vai ser mais fácil e mais aprimorada do que a da semana passada. Por isso que é importante participar do desafio Nota 1000 da redação, porque você vai praticando toda semana. A dificuldade que você teve na semana anterior, você vai poder vencer nesta semana e assim sucessivamente. Então fica aí os comentários, o material já está no grupo do nosso grupo da tutoria e eu espero que vocês façam essa redação, participem do desafio Nota 1000 e os demais comentários, sugestões, dicas e conversas a gente faz lá no nosso grupo da tutoria. Então aproveitem o dia, escrevam muito, coloquem aí para fora suas opiniões, suas propostas. Até porque a redação Nota 1000, ela pede para que vocês façam um texto dissertativo, argumentativo, ou seja, é a sua opinião. E dentro dessa opinião você vai falar, você vai propor uma intervenção em relação a esses limites da liberdade de imprensa na democracia do Brasil. Então, veja que o tema ele fecha limites da liberdade de imprensa. Cuidado para não fugir do tema, limites da liberdade. Então, o próprio tema já diz, existe limites na liberdade de imprensa. Aonde esses limites? Na democracia brasileira. Então, façam suas redações e boa sorte.